E meu povo, tudo bem? Aqui é o Alexandre e eu venho trazer para vocês algo que vocês estavam aguardando demais. Pelo menos quem estava no canal do Paulo Gomes e descobriu que ele ia mandar para mim uma RTX 3070 16GB. É uma placa bem rara e agora finalmente tenho ela em mãos. Agora sim, tenho ela em mãos aqui. Essa placa já era minha mesmo, né? Mas aí foi para ele fazer essa modificação junto com o Jefferson. Lembrando também que além de modificações, eles fazem reparo em placa de vídeo, são lá de São Paulo, mas também recebem placa de vídeo de todo o Brasil. Existe um hype em relação agora a ter mais VRAM nas placas. Até o final do ano o pessoal vai debater muito sobre esse tema. E uma placa como essa é bem legal de se ter em mãos, porque a gente pode ali usar uma placa com um bom desempenho do chip gráfico e ver se ela está sendo capada somente pela VRAM. A Nvidia está com essa má fama agora de estar capando os produtos, assim você tem a obsolescência programada e você troca rapidamente, claro, dando mais dinheiro para ela. Agora ela investe bastante em quê? Bastante na tecnologia, como aquela 4060 Ti que chegou para mim recentemente no AliExpress, e o próximo vídeo será dela. Essa plaquinha aqui, ela tem uma diferença também, que é uma chavinha. Ela tem uma chavinha que eu posso alterar a BIOS, então eu posso testar ela tanto em 8GB quanto 16GB. Os detalhes dessa placa estão no vídeo do Paulo Gomes, então eu até peço que vocês entrem no canal dele, deixem o like, se inscreva e vejam o vídeo lá depois. Eu acho que vocês vão gostar. E é claro também, se possível, deixe o like e se inscreva aqui nesse canal. Mas eu vou deixar logo de lenga-lenga. Eu testei vários jogos hoje, cerca de 10 em 1440, porque geralmente esse nível de placa Nvidia fala que dá conta de 1440, e coloquei a maior parte dos gráficos no Ultra, só com exceção de um jogo que eu acho que foi o Cyberpunk, que é tão pesado que eu tive que colocar no alto. Então isso já usa muita VRAM e a gente vai perceber na maioria dos jogos se isso vai fazer diferença ou não. E aí, o que você acha? Vai fazer diferença? Já vai deixando nos comentários. Vamos lá conferir. Primeiro jogo é o Red Dead Redemption 2, coloquei as configurações gráficas ali padrão do hardware unboxed com textura no Ultra em 1440p. Então vamos ver aqui que primeiramente a 3070 de 8GB consegue uma média de 103 FPS com 82 no 1% low. Já a versão dela 16GB, 103 FPS também com 82 no 1% low. Diferença nula aqui nesse teste. Também deixo para vocês aí em cima, fiquem de olho na VRAM alocada, VRAM dedicada, RAM alocada e RAM em uso, tá? Coloquei alguns valores a mais, que aí vocês vão ver quando a placa de vídeo está necessitando mais de RAM e aí está pedindo do sistema, mas esse não é o caso. Vejam que a RAM alocada está 13 contra 13 e também em relação à VRAM alocada 5 contra 5. Então aqui nesse jogo pelo menos sem diferenças. Vamos ao próximo. O próximo é o Deus da Guerra, 1440p, qualidade gráfica no Ultra, a qualidade gráfica praticamente máxima. Tem um pouquinho acima dessa que você coloca alguma opção ou outra, mas que não mexe em textura, então eu deixei assim mesmo. Agora também resultados parecidos com o nosso amigo Red Dead Redemption 2. RTX 3070 8GB ali com a média de 78 FPS, com 61 no 1% low, e a 3070 16GB 77 FPS com 61 no 1% low. Então empate técnico aqui também. Vejam que a VRAM alocada 7GB em cada canto, a VRAM dedicada 5.7, 5.3 e o uso de RAM também, a alocação de RAM 13 GB mais ou menos para cada uma das versões. Então não muda muito aqui também no Deus da Guerra, pelo menos não em 1440p, mas vejam também que o FPS já está bem baixo. Se eu fosse colocar em 4K ficaria 40, 45, o que não é nosso objetivo, tá? Então tá aqui 1440 sem diferenças. Próximo jogo é o Horizon Zero Dawn. Coloquei no Ultra, qualidade suprema, que é a máxima aqui, e coloquei 1440p também, tá certo? Aqui eu já vi alguma diferençazinha mais no 1% low, que é a estabilidade. E agora também podem ver que na VRAM alocada tem uma diferença, né? Tá em 7 no caso da 3070 8GB e 10 no caso da 3070 16GB. Ainda assim, no final das contas, a diferença não foi tão grande quanto a gente esperaria. Até porque, vejam ali na RAM alocada, tá 11 para cada, né? Então não tá tendo muita diferença na RAM alocada aqui nesse jogo, nesses testes. A 3070 8GB faz 115 na média e 81 no % low. E a 3070 16GB, 114 na média e 86 no % low. Então essa diferença do 1% low de 81 para 86 dá mais ou menos 6% de diferença. E eu vou considerar a média de FPS
um empate técnico. Então, consigo mais estabilidade com 16 GB e 1440? Consigo, mas não tanto assim, tá? Fiquem de olho. Talvez no futuro eu coloque em 4K para comparar, não hoje. Talvez no 4K tenha mais diferença. Próximo jogo, Modern Warfare 2 COD, né? Coloquei no Ultra em 1440, lembrando que não é um perfil competitivo, mas eu não estou testando processador, estou testando placa de vídeo aqui nesse caso, ainda mais em relação ao uso de VRAM, né? Se eu fosse colocar no perfil competitivo seria muito baixo, aí esse uso de VRAM nunca estaria alto. Vocês vão ver que a VRAM alocada muda de uma placa para outra, tá? Mas não muda muito o desempenho não. A diferença aqui fica o seguinte, a 3070 8GB faz 7,6 na média e 37 no 1% low, e a 3070 16GB faz 7,8 na média e 40 no 1% low. Eu vou considerar aqui um empate técnico na média e uma leve vantagem para 16GB no 1% low, cerca ali de 8% mais estável, só um pouquinho mesmo, tá gente? Não é grande coisa não, ao meu ver. Agora vamos ao Cyberpunk 2077, qualidade gráfica no alto, não é no máximo, textura no máximo, tá? Nesse jogo aqui vocês vão ver que a média de FPS é um tanto baixa, então eu tenho que colocar a qualidade do jogo não no máximo, senão vai ficar abaixo dos 60 provavelmente, tá? Mas a textura sempre no alto. Vocês vão ver que a VRAM alocada não está mudando muito, uma está 6, outra 6.6 e o uso 5.4 contra 5.4. O uso da RAM também 3.4, 3.4 e a RAM alocada 10 para 10. E isso também nos mostra que não vai ter diferença entre elas. A RTX 78GB faz 75 na média e 59 no % low, e a 16GB 74 na média e 60 no % low. Então nesses primeiros jogos aqui não tivemos grandes diferenças. Forza Horizon 5 no extremo em 1440p, quase que falo errado, 1440p, tá? Também uma taxa muito alta de FPS nesse jogo aqui. Agora vocês vão ver que mesmo que esteja alocando um pouquinho mais na 3070 16GB, vocês vão ver que o uso não é tão grande assim, tá? A mesma coisa praticamente, 7.1 na VRAM dedicada dá de 8, 7.1, 7.2 na VRAM dedicada na 16. Talvez ao longo do tempo faça alguma diferençazinha aqui ou ali, mas não vai ser tanto grande assim não, tá? Até porque a RAM alocada não está mudando, o RAM em uso também não está mudando não. Então aqui também foi outro empate técnico. A 3070 8GB faz 99 na média e 85 no 1% low, e a 16GB 98 na média e 84 no 1% low. Praticamente empate também, essa diferença de 1 FPS é irrisória nessa quantidade de FPS, tá? Então também é outro empate. Agora vamos ao próximo jogo. Esse aqui é o Hogwarts Legacy em 1440p no Ultra, sem Ray Tracing, tá? Sem Ray Tracing. Eu já tinha visto esse jogo aqui com 2060 Super e tinha feito um comparativo e tinha mais diferenças, tá? De uma 2060 de 6 para de 12. Mas é porque então que o limite desse jogo aqui pro Ultra é 6 GB, tá? Agora, quando você tem 8 GB de VRAM, vejam que não faz muita diferença não. A VRAM dedicada muda também, só que a performance final não é tão diferente assim não, tá? Eu acho que esse jogo, depois de passar por certos patches de correção, aí melhorou a estabilidade dele. Vejam que então que a 3070 8GB faz 70 na média e 38 no % low, e a 16GB 69 na média e 40 no % low. Então perdeu ali na média, ganhou no % low, pra mim tá um empate técnico. Spider-Man Remastered primeiro, tá? É o próximo jogo, 1440p, qualidade gráfica muito alta, com Ray Tracing também muito alto, tá? Esse jogo que tá praticamente no máximo dele. Aqui temos mais diferenças, né? Uma boa diferença, ainda mais na estabilidade, não tanto na média. Então a 3070 8GB faz 62 na média e 39 no % low, e a 16GB faz 65 na média e 49 no % low. Isso ali dá uma diferença de cerca de 25% no 1% low. Então, né, aqui nós temos mais estabilidade para a placa quando ela está com mais VRAM, isso no muito alto, em 1440p. A média de FPS também não é tão alta assim, né? Em certos setores até fica abaixo dos 60 FPS, mas a placa que fica geralmente abaixo vai ser a de 8, não a de 16, né? Consegue um pouquinho mais de estabilidade para ficar ali geralmente aos 60, mas né, o normal aqui seria colocar o gráfico ali um pouquinho abaixo para não pesar tanto assim para a placa. Próximo jogo é o que temos mais diferenças. Esse aqui é o Resident Evil 4 Remaster, né, remake na verdade,
E aqui sim, viu gente, esse jogo aqui, vocês podem dar uma olhadinha que começa até ok entre elas, vocês vão ver que tá ok ainda em relação ao 1% low e a média, mas vocês estão vendo que a alocação de VRAM e a VRAM dedicada da 16 GB está ficando muito mais alta, né? E aí conforme vai passando o tempo, você vai para a vila, vai andando, vai andando, vai andando, aí você vai vendo cada vez menos desempenho para de 8 GB. Olha só nesse setor aí, cerca de 10, 14 FPS de diferença nessa parte, tá? E agora nós temos mais stutterings para a versão de 8 GB, daqueles engasgos famigerados. Lembrando que isso aqui é a qualidade gráfica máxima do jogo, tá? Eu posso simplesmente reduzir aqui para ter diferença, mas na qualidade máxima vemos que a placa é competente para manter uma alta taxa. Olha só esse setor aqui, gente, tá ficando ali uma 40, 30 FPS e a outra 70 FPS só por conta da VRAM, que no caso está alocada 13 de VRAM, 14 de VRAM dedicada a 11, e na outra, né, não tem muito para onde ir. E vejam a diferença da RAM alocada ali do sistema, que sai de 10 para uma para 16 da outra. Então esse jogo onde tivemos mais diferença, 12% na média de diferença e 100% no 1% low. Agora vamos ao The Last of Us, isso aqui em 1440p no Ultra. O jogo é um tanto pesado ali nas partes mais abertas, então até eu diria que é um jogo para ser jogado no high e não no máximo, né? Mas nas partes fechadas e outras partes não fica tão alto assim. Só que é algo bom que vocês saibam, né? Que já está forçando um pouquinho a barra aqui nesse jogo que é mal otimizado, né? Tá passando por patches ainda tem muito para aprender, né? Mas vamos lá. A 3070 8GB faz 60 no 1% low e 37 na média, e a 16GB 65 no 1% low e 48 na média. E por quê? Porque enquanto você vai andando também vai ocorrer a mesma coisa do Resident Evil 4. Vai chegar um momento que vai travar bem mais e vai reduzir bem mais o FPS modelo de 8 GB. Olha só aí, ó, como é que tá ficando, né? Tem bem menos VRAM alocada em um caso contra o outro. E vocês vão ver também que o uso da VRAM do sistema passa de 16 para 20, né? Então tem muita diferença. Aqui também no setor de grama, no setor aberto, vocês vão ver que tem uma diferença entre os modelos. Vai passando o tempo, a diferença vai chegando até quase 10 FPS, dependendo do caso, tá? E no 1% low mais ainda. Então sim, assim como o Resident Evil 4, temos diferenças aqui. Não são grandes, mas temos, e dá para vocês verem que se fosse uma placa 16 GB estaria mais estável. Ainda assim, né, dá para perceber que o chip gráfico está perdendo um pouquinho aqui nesse jogo no Ultra. Pois é, povo, olha, pelo menos agora testando esses 1440, vocês viram que não são muitos jogos, 10 jogos, mas não é tão grande a diferença quanto o hype desse debate está levando, né? Claro que algum jogo ou outro vai fazer diferença, inclusive o destaque vai para o Resident Evil 4 e a engine do Resident Evil, que realmente demanda muito de VRAM, mas nem todo jogo será assim, ainda mais jogos mais antigos. Agora, vocês repararam que no Forza Horizon 5 eu tive uma média muito alta de FPS, e eu tive a ideia de aumentar a resolução, porque esse jogo também usa muita VRAM, para ver se teria diferença aumentando a resolução e mantendo a qualidade gráfica. E agora fiquem com os testes aí. Agora Forza em 4K, só para exemplificar para vocês aí, quando vocês aumentam a qualidade gráfica, pode ter essa diferença aqui, ó. 2160p 4K, tá? E também foi no extremo aqui, no mesmo teste do 1440p. A 3078 GB faz 60 na média e 37 no 1% low, e a 16 GB 65 na média e 48 no 1% low. Então, boa diferença. Nesse caso aqui foi cerca de 8% na média e 30% no 1% low, assim como também no The Last of Us, que eu tinha esquecido de falar, tá? Ficou exatamente o mesmo resultado em porcentagem para o The Last of Us quanto para o Forza 5 no 2160p, que é 4K. Então sim, tá? Você em certos cenários tem uma boa diferença. Não será sempre, mas terá em um jogo ou outro, e é capaz que jogos mais novos isso faça mais diferença, ainda mais se forem jogos ali que são otimizados para placas da AMD. A AMD está investindo em mais VRAM, né, nesse papo, nesse hype, então é capaz que nesses jogos essa 3070 16 GB se saia muito bem.
Mas lembrando que, embora nós tivemos agora a diferença em 4K, nem todo jogo, né, a placa de vídeo vai tancar 4K nativo no máximo, e mesmo que ela tancasse, não quer dizer que agora isso é um problema que não vai ter jeito, afinal é só você reduzir um pouquinho a qualidade gráfica e pronto, né? Não é como se fosse o final do mundo. Por exemplo, The Last of Us, vocês viram a diferença. Agora, coloco para vocês também um teste no The Last of Us em 1440p, mas no alto. E por quê? Porque muitos casos, do alto para o ultra não vai fazer muita diferença, inclusive vários canais falam sobre isso. Geralmente o ultra é onde é mais experimental, onde fica mais pesado, com as melhores tecnologias da época, mas no final das contas, graficamente falando, não tem tanta diferença. Agora fiquem com resultados do The Last of Us no alto. E agora no The Last of Us em 1440p, só que no alto, saindo lá do Ultra, vocês viram que a diferença que eu tinha falado do The Last of Us foi de 8% na média e 31% low, né? Agora, saindo do Ultra para o alto, que eu falei até que seria mais interessante jogar no alto, afinal, estava ficando um pouquinho abaixo dos 60 FPS em setores de mundo aberto. Olha só como é que fica, né? A 3070 8GB faz 74 na média e 57% low, e a 3070 16GB 73 na média e 56% low. Diferença praticamente anulada entre as duas versões da placa, e a diferença gráfica eu te falo que eu não percebo muito não, tá? Não pelo menos nesse caso aqui. Tá vendo? Agora nesse caso aí, a diferença foi anulada, somente reduzindo um pouquinho a qualidade gráfica, e visualmente você nem deve notar do alto para o ultra, pelo menos na maior parte dos casos. Então realmente existe diferença em certos jogos, em certas resoluções, em certas qualidades gráficas, mas não é como se fosse o final do mundo e você consegue contornar isso. Eu deixo para vocês também os gráficos aí, primeiramente da média de FPS desses jogos. Não tem tanta diferença, mas nos últimos jogos, ainda mais no Resident Evil. Como que eu não sou muito bom de colocar aí para vocês gráficos, eu deixo também depois agora 1% low, que é aí onde você tem mais diferenças notáveis, até por conta que alguns jogos têm mais estabilidade, colocando mais VRAM, né? O Resident Evil 100% de diferença, os outros dois jogos ali, The Last of Us e Forza em 4K 30%, né? Mas os primeiros jogos também a diferença foi praticamente nula. Então é o teste que eu posso fazer nesse momento com essa placa. Eu sei que não foram 20, 30 jogos, mas acho que dá para ter uma boa noção do que te espera talvez, e também do que fazer se isso acontecer com você. Se tu perceber que teu jogo tem uma placa com 8 GB de VRAM, tá dando uns engasgos, uma travadinha, de repente tá 60 FPS, cai para 40, você vê que a alocação de RAM tá muito alta, a alocação de VRAM também tá muito alta, tenta reduzir um pouquinho as texturas, a qualidade gráfica, que já vai provavelmente resultar em um jogo mais fluido para você, e às vezes nem tão feio, né? Às vezes a diferença visual é bem pouca, com exceção de alguns jogos como o Red Dead, que é bom você deixar sempre a textura no Ultra, mas aí é um jogo que não usa muito VRAM também. Então queria agradecer aí o Paulo Gomes por ter feito esse projeto. Quem quiser entrar em contato com ele também, eu deixo para vocês as coisas na descrição ou também nos comentários se vocês quiserem. E é um negócio um tanto caro, eu recomendo só para usuários específicos que têm um dinheiro sobrando para gastar com produto diferente, né? Mas não acho que é um projeto para muitas pessoas, é para um público bem nichado que tem uma placa rara, e ele está disponível para fazer essa manipulação na VRAM em outros modelos. Claro que não é algo 100%, é algo fora da NVIDIA, mas a taxa de sucesso está sendo bem alta. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!